Ok, começando a gravação. Bom, pessoal, vamos começar aí hoje, né, retomando aí nossa aula de Fundamentos 4, continuando aí com números inteiros, tá certo? Com a parte 2, onde nós vamos falar de multiplicação. No finzinho aí da aula, faltando uns 20 minutos, mais ou menos, eu vou parar para poder chamar Gustavo, que a gente vai fazer fazer umas divisões de umas atividades para vocês apresentarem, né? Que eu acho que a gente andou conversando para que vocês se familiarizem mais com essa parte dessas demonstrações e tal, e dividir alguns tópicos com uma certa antecedência para que vocês forem apresentando para a gente, e a gente, à medida do possível, se necessário for, né, fazendo algumas correções no caso se as apresentações precisar, né? Então, mais ou menos no finzinho, uns 20, 25 minutos, eu vou parar e chamar Gustavo para entrar para a gente fazer essas divisões aí de conteúdo. Mas lá adiante a gente conversa mais. Vamos dar continuidade. Nós vamos falar agora, né, continuando classes de equivalência, né, essa introduçãozinha ainda tem algumas definições, então a gente precisa simplesmente entender, de fato, o que as definições nos dizem, né, e ver a necessidade de como é que a gente consegue aplicar isso, né, nas demonstrações, até nas aplicações numéricas, quando for o caso. Então, primeiro, a gente vai estar aqui falando da multiplicação em Z, né? Lembrar um pouco de classe, né? De classe de equivalência, para abrir aqui só para a gente dar uma lembrada, né? A classe de equivalência, né? Que a gente denotou, tá? Pela questão aqui da operação, né? Do til, né? Como a classe de equivalência. Você vai denotar por esse par AB barra, onde esse par AB barra vai ser o par XY, onde x e y são números naturais, de modo que são todos os pares x e y que eles são equivalentes ao AB. Então, o AB barra, a classe de equivalência AB barra, são os pares x e y, todos x e y, no qual ele é equivalente ao AB. Então, para a gente lembrar o que a gente viu anteriormente. Então, primeiro, ele quer definir aqui o produto, dados as classes de equivalência AB e CD, tá? Vou estar suprimindo barra, A, B e C, D. Como é que ficaria o produto disso? Vamos definir o produto disso como sendo o inteiro AC mais BD. Observe, AC mais BD. O que eu estou pegando? Estou pegando os extremos de cada par AC somado com BD, que seria as duas entradas de cada par. Primeira entrada, A com C, somado com B com D, a segunda entrada. Então, A com C somado com B com D. E a outra entrada aqui do produto seria os extremos de fora, A com D, somado com os extremos de dentro, B com C. Então, A com D mais B com C, os extremos de fora mais os extremos de dentro. Então, é uma definição, definimos o produto das classes de equivalência por esse inteiro aqui, tá? Ou seja, a classe AB multiplicado com a classe CD, vamos ter AC mais BD, ou seja, AC mais BD, e AD mais BC, tá? Então, isso é uma definição. A gente pode até dar uma praticada aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar a mesa para chegar lá. Acho que aqui eu consigo. Então, como é que ficaria aqui, gente? Deixa eu ver, cadê a mesa? Como é que ficaria aqui, por exemplo? Isso aqui seria AC, quem é AC? A com C e B com D. Então, seria 4 com 3 somado 1 com 4. Que é produto, tá? 1 com 4.
4 com 3 somado com 1 com 4. Fazer pelo menos um aqui para a gente dar continuidade. E o outro seria como? A com D, os caras da ponta de fora, somados com os caras da ponta de dentro. Então, seria 4 com 4, somado com 1 com 3. Isso é o produto dessas classes de equivalência. Aqui nós teríamos 12 e 4, 16. E 4 aqui vai dar 16 e 3, 19. Então, esse teria nosso produto aí dessa classe de... essas duas classes de equivalência. Vou fazer mais um. Como é que ficaria esse? Quem poderia me ajudar aí, pelo amor de Deus? 1 vezes 2. 1 vezes 2, somado... Mais 5 vezes 7. 5 vezes 7. 5 vezes 7. E no segundo elemento, a segunda entrada... 1 vezes 7. 1 vezes 7, somado... mais 5 vezes 2. 5 vezes 2, ok. Isso aí vai nos dar 35 mais 2, né? E aqui vamos ter 7 mais 10. 17. Ok. Deixa eu apagar isso aqui, porque senão não consigo virar para outra página. Alguém chamou lá. Ok, galera. Deixa eu ver aqui quem me chamou aqui. Cadê? Beleza, então, só reforçando aí esse produto entre classes, então ele é definido nesse formato que a gente acabou de calcular aqui, tá certo? Aí ele fala assim, vamos aqui a dois teoremas, que ele chama até de propriedades, né? De forma análoga, né? As demonstrações desses teoremas, elas estão suprimidas porque ela é do mesmo jeito que nós fizemos lá nos números naturais. Tá? De forma análoga. Então, a multiplicação nos números inteiros, ela está bem definida, ela é bem definida. Então, essas demonstrações você consegue ver até no livro. A gente suprimiu aqui porque nesse momento não é interessante, porque vai ser uma repetição do que nós já fizemos. Outro teorema, né? A multiplicação em Z, ela satisfaz as propriedades comutativa, associativa, elemento neutro. Onde é o elemento neutro? Olha como é o elemento neutro da classe. É um zero, tá? Um zero barrado. Esse é o elemento neutro. A distributiva em relação à adição e a lei do cancelamento para multiplicação. Vamos fazer uma delas, tá? Eu acho que a maioria, ou mais umas duas, tem lá no material, no livro de vocês. Vamos fazer a comutativa. É o seguinte, ele até fala aqui, ó, as demonstrações dos teoremas acima, né, do primeiro teorema, e de alguns do teorema seguinte, que é esse que a gente vai fazer, elas são feitas de modo análogo, tá? As vistas na adição e são deixadas aí como exercício para vocês. Pratiquem, né, assim, essas demonstrações, algumas coisas você encontra no livro, e esse livro também tem muita coisa que é exercício. Mas ele não é o único. Se vocês olharem eu não sei se mas deve ter no plano. No plano tem no plano do curso tem várias literaturas que vocês podem consultar. E é interessante não ficar com uma única, né? Às vezes você não acha um exercício, uma demonstração em um material, mas você consegue buscar em outro. Não é bom nunca se estudar por um único material, principalmente em um contexto desse. A gente trabalha muito com demonstração, é bom você, às vezes, consultar mais de um material. Ok, vamos entender a comutativa, vocês vão ver que a coisa não é complicada, né? Até se vocês sentarem sem o material, né, como não tem nada muito elaborado nessas demonstrações, você consegue transcrever alguma coisa. Vamos tentar entender o que eu falei. Se o cara definiu aqui em cima, como é o produto? Como é o produto
entre duas classes, que é desse jeito aqui. Isso não é nada que a gente diga, ó, isso é complicado, não é, né? Você está multiplicando aqui as entradas, as primeiras entradas de cada par, A com C, depois B com D somando, e depois você está pegando as pontas, os extremos de fora, e depois os extremos de dentro. Não tem nenhum tipo de complicação. Então, como é que ficaria essa prova comutativa? O que é que eu quero provar? Que o produto de AB com CD é igual a CD com AB. Será que é? Para a classe de equivalência? Será que isso dá? É possível? É. Se ele está dizendo que é garantido que é comutativo, então é. Então vamos ver como é que a gente faz. Então eu tenho que ver o que seria AB e CD. Suponha que a gente não sabe nem de onde partir. Vamos, o que, é que a gente tem? Nós temos definição. Então vamos partir da definição. Quem vai ser AB com CD? A gente sabe que nós vamos pegar as pontas, as primeiras entradas, A com C, somado agora às segundas entradas, B com D. Então A com C, B com D. Ok. E o outro par, a outra parte vai ser as partes de fora, né? A com D, somado com a parte de dentro, B com C. B com C. Ok, faça a mesma coisa para o par de baixo. Eu estou querendo ver quem é o produto de AB com CD. E eu vou ter que ver também quem é o produto de CD com AB. Mesma coisa. C com A, somado com D com B. C com A, somado com D com B. E a outra entrada, as pontas de fora, C com B, somado com as de dentro, D com A. Ora, mas se é assim, o que é que eu posso dizer daqui? Ó, A com C e C com A. A gente sabe que esses produtos, eles são comutativos. Então, C com A é a mesma coisa que A com C. Mesma coisa, D com B é a mesma coisa que B com D. Então, os caras de cima estão igual aos caras de baixo. C com B é a mesma coisa que B com C. Olha ele aqui. E D com A é a mesma coisa que A com D. Olha ele aqui. Então, aqui a gente tem questão de comutação, a gente, tanto no produto quanto na soma. Então, usando as propriedades que nós já vimos, então, nós temos que os dois produtos aqui são iguais, logo, a classe, elas comutam. Tá certo? Então, observe que não tem nada, aí a demonstração só é isso aí. Né? Observe que não tem nada expressivo, é só a gente usar a definição que a gente consegue fazer a demonstração do que a gente quer provar. Então, vale a pena depois vocês tentarem rabiscar associativa, elemento neutro, tá? Como um exercício mesmo, né? Para poder pegar uma prática de escrita, sem tentar buscar em material nenhum. Vale a pena vocês darem uma olhada nisso. Esses slides aqui, eles são bem curtinhos, tá certo? A multiplicação só são esses 3 slides, e aí vou passar agora para a classe de ordem, tá? Relação de ordem em Z. Ok, isso daqui, ele está na parte 3, tá certo? Relação de ordem nos inteiros. Bom, vamos aqui por partes. Dados os inteiros, tudo bem aí, gente? Estou levando, mas não estou tudo tranquilo aí por enquanto? Tranquilo. Perfeito. Beleza. Dados os inteiros. A gente chama de inteiro, mas você está vendo o par AB é uma representação. Tá? Neste momento, a gente representa nesse formato, em forma de classe. Então, dados inteiros AB e CD, classes de equivalência. Eu quero definir uma relação de ordem, ou seja, quem é menor igual. Ele define o par AB menor ou igual ao par CD, sempre que a soma de AD, as pontas de fora, e as pontas de dentro, nós vamos ter essa desigualdade. A com D, A somado com D, menor ou igual que B somado com C. Aí tem aqui como exercício, tá? Isso aqui é uma definição. Exercício, verifique que essa relação acima está bem definida. Né? Aí, como é bem definida? Aí vocês podem buscar. Não lembra? Dá uma buscada. A questão de demonstração é sempre interessante. Você não é obrigado a lembrar, mesmo porque é muita coisa. Né? E não são coisas triviais. Às vezes são coisas simples, mas não são triviais. Principalmente demonstração,
não, a gente não pode dizer que é uma coisa trivial. Então, o interessante é você saber buscar. Pode até não lembrar. Não lembrar é comum, mas tem que saber buscar. Então, dá uma olhada, por exemplo, eu tenho uma curiosidade por exemplo, eu quero fazer esse exercício. Como é que eu provo que uma coisa está bem definida? Aí você vai lá, vá nos naturais, que nós fizemos isso. Mostre que a soma de m mais n está bem definida. Aí você provou lá por indução, tal. Aí veja como é o processo e tente transcrever para as definições, para as ferramentas que você tem em mãos, para as definições que nós temos até agora, tá certo? Então, aí quando você tenta exercitar, empacou, não consegui fazer mais nada a partir daqui, aí você pode perguntar, pergunte a mim, pergunte a Gustavo, que aí a gente vai esclarecer para vocês. Mas o interessante é sempre vocês tentarem, tá? Sempre fazer alguma coisa para que a gente consiga é, praticar, tá certo? Praticar esses exercícios, essas formulações de demonstração. É sempre interessante a gente pegar as manhas, né? E como fazer, como demonstrar, tá bem? Ok. A relação de ordem dos inteiros, nós vamos adotadas mesmos símbolos que nos naturais, tá? A gente vai estar usando os mesmos símbolos que nos naturais, mas o contexto se distinguirá em relação a uma da outra, porque não é o mesmo contexto. Tanto é que os naturais você tem a parte só de números positivos e os inteiros aparecem na parte negativa. Bom, em seguida, a relação de ordem dos inteiros ela será apresentada com uma extensão dos naturais, da relação de ordem dos naturais. A gente já definiu lá, a gente vai apenas estender para os inteiros, tá? Essa parte, ela requer um pouquinho mais de atenção, né? Porque tem, de fato, às vezes aparecem muitas passagenzinhas que aí, por exemplo, a gente não é comum a gente trabalhar com essa notação, né? De números inteiros. Então, a gente requer ter um pouquinho de atenção justamente pela praticidade, que não é uma coisa comum da gente estar trabalhando. Ok, então eu posso dizer que a relação de ordem menor ou igual a B e CD definido por essa nomenclatura aqui, tá certo? A somado com D menor ou igual a B somado com C. Ok, use os símbolos corretos da relação de ordem para os inteiros abaixo. Será que vocês conseguem rabiscar aí, me dizer? Mesmo o primeiro, o segundo. O símbolo correto é o menor igual, maior, tal, para. Posso dar um tempinho para vocês tentarem fazer aí? Beleza, beleza. Pronto. Não, então, dá uns minutinhos, tá? Para vocês tentarem fazer. Se não conseguir, a gente. Ô, professor, eu disse que tava beleza, mas eu acabei me perdendo aqui. Pra gente saber se esse primeiro é maior ou menor do que o outro, tem que usar o que mesmo? Eu não tô lembrando. Ah, aqui. Você. Usa aqui, ó. Você vai pegar e fazer a soma de A com D Ah, sim. e B com C. Tá, deixa eu só escrever aqui. Um é menor ou igual que o outro, se um for menor ou igual que o outro. Se essa soma for menor ou igual. Beleza. Pode voltar lá, por favor. Isso. Valeu.
21:08, 21:10, a gente retoma. Professor, eu fiz aqui, mas não sei se está correto, viu? Certo, Paulo. Ok. Ok. E aí, gente? Vamos. O que é que vocês poderiam me dizer aí? E aí, pessoal? Não sei se acertei, mas o primeiro eu encontrei que ele é menor. Não entendi. Foi Florisvaldo que falou, não foi? Fala aí, Florisvaldo. Isso. A primeira, se for fazer aquela, como você mostrou aquela primeira, o primeiro com o segundo, depois fazer aquela jogada, eu encontrei 16 e 19. Ou seja, a primeira é menor. Ficou 16 e quê? 19. 16 e 19. Isso. É isso mesmo, galera? O meu deu 8. 8 e 4. Eu somei, não tive que nem me explicar. Ó, Professor, Oi. só o Achei 8 seguinte, e 4. eu fiz o seguinte, eu somei as classes, tipo assim, 4 mais 1, menor do que 3 mais 4. Fiz dessa forma. É correto? Vamos anotar aqui lá pra gente na hora estar fazendo os comparativos, que eu vi aí várias hipóteses, vários valores diferentes. Então a gente tem que a classe AB comparada aí com a classe CD, ela dá, a gente faz a comparação de A somado com D e D somado com C. Então, deixa eu transcrever lá. Deixa eu transcrever para lá. Então abrir aqui a fiz mesa. diferente. Para ver se. Cadê a mesa? Eu fiz o jeito que Paulo fez também, professor. Formei aí o 4 com 4 e o 1 com 3. Caso aí. AB em comparativo com CD. Isso é menor ou igual que isso. Se a soma de A com D, vou tirar esse parênteses aqui, desnecessário. A soma de A com D for menor ou igual que a soma de B com C. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, A com D seria o quê? 8. Comparado com quem? B com C.
B com C, que seria quem é o B com C? 4 3. 4. e 3. Aí é soma, né? 1 mais 3. E aí, o que é que eu posso dizer disso aí, então? O 8 é maior. O 8 é maior. Maior é igual. Maior é igual, né? Ou só botou? Maior é igual. Ah, tá. Se eu botar maior ou maior é igual, se eu botar é maior, mas se eu botar maior é igual, vale? Vale. Porque Vale. é maior, né? É, Ou não tá tá doido. errado. Não tá errado. Se uma coisa é maior que a outra, eu posso dizer também que é maior ou igual, né? E como é que ficaria o segundo aí? O segundo também eu coloquei que é maior. É, 1 Maior. mais 7 8. é 8. 8 maior é igual a 6. Maior é igual a 5. 7. 7. 5 mais 2, né? 7. É, 7. Isso. Maior ou igual. Ok, e aí sucessivamente, né? Aí vocês podem praticar aí essas sominhas aí, esses brinquedinhos aí de somar. Eu vou continuar, pelo menos, para ver se eu consigo falar até o próximo slide, para a gente não ficar muito, para poder Gustavo entrar, senão a gente não consegue a questão do tempo, tá? Mas aí vocês podem exercitar aí os outros. Bom, o que é que esse teorema diz? Eu ia demonstrar, mas não vai dar tempo de demonstrar, então vou só enunciar, aí na aula de amanhã, Gustavo... Eu ia sentar aqui, tu tava com o pé aqui, eu fui pro outro sofá. Aí na aula de... Tem um áudio aberto aí. Na aula de amanhã, Gustavo continua aí nesse teorema e vê a questão da demonstração. É o seguinte, a relação, né, desse símbolo que está, vamos chamar de menor ou igual, definida anteriormente, é uma relação de ordem em Z, é o que nós definimos. Ou seja, se ela é relação de ordem, o que é que está garantido? Que vale a reflexiva, que vale a antissimétrica, que vale a transitiva. Vocês já viram isso? Toda vez que nós vamos provar ou mostrar que vale uma relação de ordem, a gente tem que garantir a reflexiva, a antissimétrica e a transitiva. Além disso, essas relações, ela é compatível com as operações em Z, ou seja, dado esses elementos alfa, beta e gama, arbitrários, vale o seguinte: se alfa é menor ou igual a beta, implica que alfa mais gama é menor ou igual que beta mais gama, tá certo? Para valores aleatórios. Se alfa é menor ou igual a beta e gama é maior ou igual a... Que classe seria essa aqui para nós? Anula? Seria zero, né? Essa seria o zero. Se gama é maior ou igual a zero, então, na nossa linguagem seria positivo, não é? Então, alfa gama vale ser menor ou igual que beta gama, não tem alteração, tá certo? Então, na nossa linguagem, isso teria uma mudança de desigualdade se isso aqui tivesse um sinal contrário, né? No que a gente está habituado a fazer. E também vale a lei da tricotomia. Apenas uma das situações seguintes ocorre. O que é a tricotomia? Só pode ocorrer uma dessas coisas. Por exemplo, nos reais, o que é a tricotomia? Ou x é igual a zero, ou x é menor que zero, ou x é maior que zero. Na nossa linguagem aqui, das classes, ou um dado inteiro alfa, ou ele é zero, ou ele é menor do que zero, ou ele é maior que zero. Não existe uma quarta situação, tá? A gente sabe que não existe uma quarta situação, né? Mas na construção aqui a gente tá deixando isso bem formalizado, que vale a lei da tricotomia para os inteiros. Ou, dado um inteiro, ou ele é zero, ou ele é menor do que zero, em classe de equivalência, ou ele é maior do que zero, tá? Bom, essa segue aqui as demonstrações, a reflexiva, a antissimétrica.
Deixa eu ver se tem a transitiva, ela está como exercício, a transitiva também está aqui. Eu ia fazer aqui pelo menos a reflexiva, a antissimétrica, mas por causa da correria, deixa eu chamar logo o Gustavo aqui para entrar com a gente aqui. Tudo bem até aí, galera? Eu vou aqui falando aqui com ele pelo... Tranquilo. Por enquanto a gente só está mais em definições, né? Deixa eu ver aqui, fala aqui com ele. Cancelar até a gravação, tá? Ok.